Vamos então à segunda parte deste capítulo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos aqui, são palavras do Kardec. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser ou raciocinada ou cega. Todas as religiões têm os seus ensinamentos, todas as religiões são boas. O problema somos nós, os seres humanos, que deturpamos e bagunçamos tudo. A fé raciocinada, a fé que cresce, a fé que germina, essa nos leva, nos carrega, nos impulsiona. A fé cega nos enterra, nos destrói. É isso que o Kardec vai colocar aqui. A fé cega, não examinando nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Não existe nada pior no mundo do que o fanatismo, seja no que for. Na religião, na música, no time de futebol, na política, no que for. O fanatismo destrói. O equilíbrio nos ajuda a compreender e a aprender. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura do que é verdadeiro na sombra, igualmente o é à luz do dia. Aquilo que é verdadeiro é igual na luz do dia, na sombra, no século X, no século XV, no século XX, no século 30, no século 100. Não faz diferença, a verdade é verdade. Aquilo que não resiste à ciência, não resiste ao tempo, não é verdade, é criação humana. E ela cai como os templos, ela cai como as casas mal construídas, sem alicerces. Se tiver um alicerce sólido, ela pode até sofrer um abalo, uma trinca, você vai lá e arruma, mas ela não cai. Quando não tem alicerce, é a casa na areia. Basta um ventinho, não precisa muita coisa não. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Professar uma fé cega por dogmas, por crença, é ignorância, é presunção, é prepotência, é burrice. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, né? Não se ordena, não se passa para o outro. Daí muitas pessoas dizerem que não tem culpa de não terem fé. Ah, eu não ganhei, eu não recebi, então eu não tenho. Ignorância. É falta de vontade de trabalhar, é falta de vontade de vencer as más tendências, falta de vontade de vencer a preguiça. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é mais justo, não se impõe a fé. Eu posso impor dogma, eu posso impor o que eu quiser, pela violência principalmente. Mas a fé, ela se constrói no amor, ela se constrói na calma, na paz, na tranquilidade, no meu exercício para comigo mesmo. Eu não tenho como impor a fé para o outro, mesmo que eu ame o outro. É meu filho, é meu marido, é meu neto. Eu posso ajudá-lo a desenvolver a fé que existe nele através das minhas atitudes, dos meus exemplos. Não é do que eu falo, não adianta ficar falando na orelha que não vai mudar nada. É através do exemplo que eu vou fazer com que ele, vendo o meu exemplo, queira fazer igual. Vou repetir, sem dúvida a fé não se prescreve, o que é mais justo, não se impõe a fé. Não, ela não é passível de ser prescrita, mas de ser adquirida. Eu conquisto
eu adquiro, eu desenvolvo o grãozinho de mostarda que tem em mim, que é a fé divina. Eu cuido dele e faço ele se transformar numa planta que vai alimentar a mim e a todos que estão comigo. E não há ninguém a que seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Porque as verdades fundamentais vêm desde que o mundo é mundo. Se você pegar o Bhagavad Gita, que é o Krishna conversando, ou melhor, o Arjuna conversando, perguntando ao Krishna, você vai ver os ensinamentos que você vai encontrar com o Buda, com o Siddhartha Gautama, que é iluminado. Buda quer dizer iluminado. Você vai encontrar na Cabala, na Torá judaica. Você vai encontrar nos ensinamentos de Jesus. Você vai encontrar principalmente no Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, que são os ensinamentos de Jesus redivivos, né? Vivificados, ensinados novamente pela simplicidade, por aqueles que viveram e conviveram com ele. Os espíritos que viveram com ele, estão nos trazendo esses ensinamentos de volta como eles eram. Simples, edificantes, maravilhosos, mas muito difíceis de se colocar em prática, infelizmente. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir buscar as pessoas, mas cabe a elas, né, as pessoas, irem atrás da fé e se a procurarem com sinceridade, irão encontrar. Se a procurarem com sinceridade, dentro, buscando a verdade, buscando o conhecimento, o burilamento, a reforma íntima, vamos encontrar. Tende como certo que aqueles que dizem, abre aspas, não pediríamos nada mais do que acreditar, mas não podemos, fecha aspas. Dizem-no dos lábios, mas não do coração, pois dizendo isso, fecham os seus ouvidos. Eu queria tanto ter fé. Eu queria tanto acreditar, mas eu não acredito. Eu não consigo. Eu quero ficar aqui no quentinho, que nem o sapo na lagoa. Vou morrer, vou ferver aqui, vou morrer fervendo, mas sair daqui dá trabalho. Pular da lagoa dá trabalho. Buscar a verdade dá trabalho. Me conhecer dá trabalho. Me modificar mais trabalho ainda. Deixa para outra encarnação. Deixa para outra vida. Deixa como tá para ver como é que fica. Aí na hora da dor, Senhor, porque eu sofro. Meu lugarzinho no céu está garantido porque eu sofro. Se faz de vítima. A gente tem que crescer, tem que acordar, assumir as rédeas da nossa vida, sermos os protagonistas da nossa história. Olhar para nós mesmos e dizer, errei, fiz besteira, me envergonho disso, me envergonho daquilo, mas eu vou mudar. A partir de hoje vou fazer tudo diferente. Vou errar. Vou pedir desculpas, vou pedir desculpa. Vou pedir perdão. E vou trabalhar para me melhorar. É uma tarefa minha, comigo, que no máximo eu posso pedir e contar com a ajuda do meu mentor, dos benfeitores, que a hora que verem o meu esforço, a minha perseverança, a minha vontade verdadeira, vem me ajudar. Mas não é uma vontadezinha, ai Senhor, me ajuda, limpa o caminho, tira a pedra, tira a areia, tira o vento. Não, depois que eu tirei a pedra, depois que eu tirei a areia, que eu enfrentei o vento, que eu enfrentei a tempestade, que eu nadei milhas e milhas contra a corrente, que eu me esfolei, que eu estou em carne viva.
Aí eu provei a minha vontade. Vem a ajuda para que eu possa continuar o caminho e continuar o aprendizado. Mais fácil? Não. Sem dor? Não. Sem vicissitudes? Não. Com elas, mas aprendendo com elas. Porque o grande erro daquele que vai buscar a religião, seja ela qual for, os ensinamentos de Jesus, é achar, não, eu leio a Bíblia, eu estudo o ensinamento, então não vou sofrer, nada de mal vai acontecer, ninguém da minha família vai morrer, todo mundo vai virar semente, nenhum dos meus filhos vai passar por nenhuma necessidade, nenhum dos meus filhos vai morrer, eu não vou morrer, vai ficar todo mundo aqui agarradinho, juntinho, virando semente. Cabe isso na cabeça de alguém? Mas é assim que as pessoas inconscientemente acham. Aí eu vou entrar para aquela região, porque naquela religião eu dou isso, eu dou aquilo, eu não sofro. Eu dou isso, eu dou aquilo, vou receber em dobro de Jesus. Jesus é um mercador, está ali na portinha da venda, do lojinha, para me vender facilidades. Cabe isso na cabeça, em século XXI, cabe isso na cabeça de alguém? Como é que alguém pode acreditar numa coisa assim? Realizar barganha com Jesus, com Deus, com os espíritos elevados. Como? É o cúmulo da ignorância e da criancice. Mas por que quer facilidade? Porque quer se iludir. Nós temos que encontrar a verdade. Porque ela vai nos libertar da nossa ignorância, da nossa cegueira. A gente vai descobrir que é cego, que nunca enxergou nada. Que tudo que a gente está vendo é ilusão. É difícil? É duro? É duro. Perdão. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Não que eu saiba, não que eu tenha chegado lá, não. Mas pelo que eu vejo de Paulo, que viu a sua cegueira, e passou 30 anos para descobrir a luz e a verdade, a partir do momento que descobriu que era cego. Perdão. Todos os discípulos que depois que descobriram o quanto eram cegos, que foram em busca de se conhecer, sofreram as vicissitudes, os martírios, morreram degolados, de cabeça para baixo, crucificados, martirizados, comidos pelos bichos, pelas piores feras, mas sabendo que estavam crescendo, que estavam melhorando. É difícil? É difícil. Mas todos eles voltam para nos colocar, para nos mostrar que valeu a pena encontrar o caminho que nos leva ao jugo leve de Jesus. Porque aí depois que nós enfrentamos e dominamos os nossos daimons, né, os nossos gênios maus, os nossos demônios, as nossas tendências, nós vamos encontrar o jugo leve, que é o que Jesus nos coloca, a hora que nós encontrarmos o caminho que Ele nos propõe. As provas, no entanto, avolumam-se em torno deles. As provas avolumam-se em torno daqueles que dizem, eu não consigo acreditar. Ou daquele que diz, eu acredito, da boca para fora. Também as provas vão estar em volta. Como daquele que diz e sabe, e conhece, e tem a fé inabalável, sustentada na sua perseverança, as provas também vão estar em volta. A diferença não é o que está fora, a diferença é o que está dentro. O mundo não muda, mas o nosso olhar para o mundo muda. Então a gente passa pelas provas de uma outra forma e com outro olhar. É isso que muda. Por que então recusam-se a vê-las? Em alguns é devido à desatenção, em outros ao medo de ter de mudar seus hábitos. Por que a gente se recusa a ver as provas? É o que ele está aqui. Em alguns é devido à desatenção. É tão criança, está tão perdido, está tão no vai da valsa, é tão folha ao vento que nem percebe o que está acontecendo. Em outros, não vêm as provas porque tem medo de mudar seus hábitos, tem medo de sair do quentinho, tem medo de enfrentar as suas verdades, a sua imperfeição, as suas máscaras, os seus demônios. E a gente tem que enfrentar
Melhor defesa é o ataque. A melhor defesa para nós é atacarmos o que está lá dentro. Não atacar o outro, não. Que é o que a gente sempre fez durante todas as nossas encarnações. Pegar a espada e atacar aquele que não tem a mesma religião que a minha. Degolar aquele que tem um outro Deus. Não. Eu tenho que ir lá dentro de mim e tirar de mim, atacar as coisas ruins que eu tenho. Degolar os demônios que estão lá dentro de mim. Isso que eu tenho que fazer, não é no outro não. Mas a gente sempre vai pelo fora e não por dentro. E tudo que a gente tem que fazer é dentro. Vamos ficar sempre nessa. Querendo buscar lá fora e a verdade está lá dentro. Querendo modificar lá fora e o que tem que modificar é dentro. Enquanto nós não aprendermos isso, a gente não sai do lugar. Em alguns é devido à desatenção, em outros ao medo de ter de mudar seus hábitos. Na maioria é devido ao orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior porque seria preciso que se inclinasse diante dele. É aquele que não dobra a espinha, não dobra os joelhos. É orgulhoso, eu sou mais eu posso, eu consigo, eu bato no peito, eu tiro de letra. Enquanto que na verdade não sabe nem onde está a bola, não entrou no jogo ainda, mas acha que está ali, né, a última bolacha do pacote. Enquanto nós não reconhecermos a nossa pequenez, a gente precisa entender, Deus não quer ovelhinha de presépio ali falando amém, 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 não. Ele quer filhos. Filhos que não estão ali ajoelhados pedindo, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas Deus, obrigado, está de joelhos ali, obrigado pelo ensinamento de hoje. Obrigado pela luz que tu me mandastes hoje. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, o pão da verdade, o pão do conhecimento, o pão do entendimento. Sermos humildes. O que é ser humilde? É se comportar como uma criança. Eu não sei nada e quero aprender tudo. É isso que é ser humilde. É reconhecer as imperfeições e reconhecer que não sabemos nada. Como Sócrates, só sei que nada sei. Não sei nada. Não conheço nada. E se colocar diante do Criador como somos crianças. Deixai vir a mim as crianças. Foi o que Jesus colocou. Porque a hora que nós nos portarmos como as crianças e olharmos para o Pai, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero me modificar, eu quero crescer. Verdadeiramente, crescer verdadeiramente, como qualquer pai. Nós, que, como Jesus coloca, vós que sois tão pequenos, darei uma serpente ao filho que pede pão? Claro que não. A hora que a gente se coloca ali perante ao Pai, eu quero aprender, Ele vai nos estender a mão e nos ajudar a adquirir sabedoria, conhecimento. Quanto maior forem os nossos frutos, melhores forem os nossos frutos, mais doces forem os nossos frutos, mais conhecimento e sabedoria receberemos. A quem muito foi dado, muito será pedido. E aí nós temos que nos prepararmos para a cobrança, porque nós estamos recebendo muito o tempo todo. E temos que reconhecer isso com gratidão, com amor. Em algumas pessoas, a fé parece de certa forma inata, ou seja, a fé vem com elas. A fé vem de dentro, né? A fé já está ali nelas, porque elas adquiriram em outras encarnações, em outras vivências, aquilo que a gente adquire de verdade, a gente não perde, continua conosco. Então, por isso que ele diz, em algumas pessoas a fé parece, de certa forma, inata. Uma faísca é suficiente para desenvolvê-las. Basta a luz de um fósforo. Não precisa nem a luz do sol. É a luz de um fósforo que desenvolve toda aquela energia que está lá dentro, que foi conquistada em vidas passadas, em existências anteriores, está tudo lá dentro. E aí brota. E ele continua a partir do momento em que ele parou. Da mesma forma que o foguete que vai para a Lua, a primeira dá um empuxo.
Aí o segundo continua daquela energia que o primeiro deu. O primeiro se solta, volta para a Terra. O segundo continua daquela energia. Aí que ele deu toda a energia dele, ele se solta, volta para a Terra. O terceiro vai em toda aquela impulsão que o primeiro e o segundo deu. Aquele que está lá em cima, que vai chegar na Lua, se não fosse o primeiro, ele não ia sair do lugar. Nós também. Nós precisamos de todas as fases, de todos os empurrões, para que a gente possa desenvolver. E a gente vai caminhando a partir do impulso que o motor anterior deu. Então a minha encarnação passada me deixou no A. Aí nessa encarnação eu vou continuando do A para o B. Eu não consigo chegar no B, eu estou no A'. Tudo bem. Na próxima eu saio do A' e vou para o B. Eu não consegui ainda chegar no B, eu vou para o A'2 e vou para o B. Eu vou caminhando, saindo a cada encarnação, a cada posto que eu me ponho, eu vou saindo do meu melhor do último. Hoje, aqui, agora é o meu melhor. É o nosso melhor. Todos nós que estamos aqui agora, estamos no nosso melhor. Então a gente vai do nosso melhor caminhando para o próximo. Não tem problema se é devagar, degrau a degrau, como dizia o Chico, passo de lesma, mas para frente. Não tem problema, o importante é caminhar para frente, é seguir, é insistir, é ter perseverança, é ter força de vontade, a vontade verdadeira. Em algumas pessoas a fé parece de certa forma inata. É uma faísca. Aliás, uma faísca é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Noutras pessoas, ao contrário, essas verdades só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de sua natureza atrasada. Aquelas que têm dificuldade de entender, aquelas que têm dificuldade de assimilar, elas estão num ponto para trás, não tem problema, elas vão chegar. E a gente tem que ajudar o máximo que a gente pode para que elas possam caminhar, para que a gente tenha o direito de pedir ajuda àqueles que sabem mais do que nós. Eu só posso pedir àquele que sabe mais do que eu me ajudar a entender e a compreender, se eu também estou ajudando aquele que sabe um pouco menos do que eu. Se eu não dou, eu não recebo. Aí a gente vai entender que a gente só recebe aquilo que dá. Eu só recebo daquilo que eu tenho. Se eu não tenho para dar, eu não vou receber. Eu só recebo daquilo que eu tenho. Desenvolvo e dou. Aí eu recebo. São energias. E as energias vão caminhando, vão se avolumando e vão crescendo. Mas para crescer tem que partir de um ponto. Um ponto de inércia, um ponto zero. E esse ponto zero, para o 1, somos nós que determinamos. É a hora mais difícil. É a hora escura. É a hora mais difícil. É a hora que a gente sai da inércia, sai do zero e vai para o 1. Aí depois a gente vai caminhando até que a gente pega embalo, né? E aí vai, aí caminha. Nós precisamos analisar e ver que ponto que nós estamos. Caminhar, seguir, não tem problema. Nossa, eu estou com tanta dificuldade para entender, não tem problema. Vou orar verdadeiramente para pedir ajuda para que eu possa caminhar. Não importa que seja devagar, mas que eu possa receber ajuda para entender. Para poder assimilar de verdade, apreender, guardar comigo, para que eu possa colocar em prática. Aí tá tudo em paz, tá tudo servindo, tá tudo caminhando. Os primeiros, que são aqueles que são inatos, né, na fé, os primeiros já acreditaram e compreenderam. Trazem renascendo a intuição do que sabiam. Na reencarnação trazem aquilo que já sabiam e continuam. Sua educação está feita. É só continuar, vai caminhando. Que eu falei, primeiro o mais difícil é do 0 para o 1. Depois é não perder a vontade, é não se acomodar, não parar, porque aí é o pior. Estacionar é o pior, porque a água parada apodrece.
ficar fétida. A gente tem que continuar, tem que caminhar devagarinho, mas tem que ir. Os primeiros já acreditaram e compreenderam, trazem renascendo a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm que aprender tudo. Sua educação está por fazer e se fará. Tem que aprender, está por fazer e se fará. E se não terminar nessa existência, terminará em outra. Não tem problema, aquilo que eu falei. Vai do A para o B, não conseguiu chegar no B, mas está numa linha. Vamos lá, vamos continuar. E vamos para a linha 2, a linha 3, até chegar no B. Aí do B, nós vamos para o C. Vai B1, B2. É o infinito. O importante é a alegria de caminhar, a perseverança de caminhar, a certeza de que estamos sendo coordenados, olhados, assistidos, de que somos amados por Deus, pelo nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus. Isso nos dá a tranquilidade de caminhar. E tudo aquilo que eu estou falando, eu sou a primeira que preciso entender e ouvir. Eu sei, eu compreendo, mas tenho toda a dificuldade que todo mundo tem para tentar pôr em prática tudo aquilo que eu estou lendo, tudo aquilo que eu estou aprendendo. Não achem que porque eu estou lendo, estou falando, eu consigo colocar em prática. Infelizmente não. Estou buscando, estou tentando, estou me ralando, tá difícil, mas a gente tem que ter perseverança e acreditar piamente na nossa capacidade de chegar aonde o nosso irmão mais velho chegou. Seremos Cristos. Com muita perseverança e paciência. Seremos. E é com isso que ele conta. A resistência do incrédulo, é preciso admitir, muitas vezes deve-se menos a ele que a maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. O incrédulo, aquele que não tem, eu não tenho fé, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Na maioria das vezes é pelas coisas que lhe são colocadas, que lhe são enfiadas goela abaixo, por um dogma inaceitável que fizeram fazer com que ele engolisse. Não foi nessa, foi em encarnações passadas. Não tem problema, o que importa são as ações. Por isso o Chico coloca que tem muito ateu desencarnando melhor que muito espírita. O que importa são as obras. O que importa é como a pessoa vive, como ela age. Então tem muita mãe preocupada, ai, meu filho não tem religião. Ele é uma boa pessoa? Ele é um bom filho? Ele é um homem de bem ou uma mulher de bem? Dê graças a Deus. Ajude-o a continuar nesse caminho bom, nesse caminho de boas obras. Não importa título, não importa ele dizer que acredita ou não acredita em Deus, o que importa é o que ele faz. Para a fé é preciso uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Aqui está a chave da questão da fé raciocinada. Para crer não basta ver, precisa compreender. Por isso que Kardec coloca que a verdadeira fé é raciocinada. É a fé raciocinada que desenvolve a fé divina, a semente de Deus que existe em nós, essa luzinha que existe em nós, que a gente faz crescer pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Então, quando ele diz aqui, para a fé é preciso uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Entender, guardar dentro de si, para se modificar com aquilo que entendeu e guardou e realizar. Compreender. A fé cega não é mais deste século. E aqui ele estava no século XIX. Se a fé cega não pertencia mais ao século XIX, imagina ao XXI. Imagina hoje. Como é que alguém ainda pode querer ter uma fé cega? Ah, não importa porque é assim.
Não precisa entender, aceita, engole. Isso não existe. Não pode existir. Essa geração mais nova não vai aceitar isso de jeito nenhum, porque são espíritos que estão vindo com um novo propósito, uma nova colocação, uma nova forma de aprendizado. E se não se modificar a didática, a pedagogia, não vai se conseguir, nem na escola, nem na vida, nem em casa, se passar coisas para essa geração mais nova. Nós temos que entender isso e modificar nossos atos, nossas atitudes, principalmente a nossa forma de ensinar. A fé cega não é mais deste século. Ele está falando do século XIX. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que origina hoje em dia a maioria dos incrédulos, porque ela quer se impor e exige abdicação das mais preciosas prerrogativas do homem. Quer dizer, exige do homem que ele abra a mão das coisas mais preciosas que ele tem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A fé cega, os dogmas querem tirar do homem o maior poder que Deus nos dá. O raciocínio que nos difere dos nossos irmãozinhos irracionais, que tem um pensamento fragmentado. O nosso pensamento é contínuo. E o livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher, a nossa capacidade de criar, porque nós somos deuses, nós somos co-criadores na criação de Deus. É sobretudo a fé que resiste, a essa fé que resistem os incrédulos e sobre a qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. É sobre esta fé que os incrédulos resistem, esta fé imposta, esta violência, esses dogmas, essas coisas que não têm razão de ser. Nessa imposição, realmente a gente tem que fugir, tem que sair correndo. A gente tem que buscar o conhecimento, buscar a verdade e principalmente a fé que constrói, que edifica, que ilumina, que traz paz, calma, tranquilidade. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Palavras de Jesus. Essa paz que a gente tem que buscar. Ele nos deu, ele nos deixou, mas nós temos que conquistar por nós. Ela não é prescrita, ela não vem numa receita, onde a gente possa ir lá buscar, comprar e ficar com ela. Não, a gente tem que ir atrás, buscar, ter merecimento, entendimento, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para compreender, entender, assimilar, apreender dentro de nós e depois colocando em prática, aí ela se manifesta. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Eu vos provarei a minha fé pelas minhas obras. Essas palavras de Tiago são inesquecíveis. Não admitindo provas, ela deixa um vazio no espírito. A fé cega, né? Não admitindo provas, ela deixa um vazio no espírito do qual nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, não deixa dúvida. E como disse Kardec, se entre o espiritismo e a ciência disser algo diferente do que o espiritismo está dizendo, nós vamos ficar com a ciência. Porque nós estamos buscando a verdade. E a verdade não cai. A verdade é uma só. Na luz ou na escuridão. É o que ele diz. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Acredita-se porque se tem certeza. E só se tem certeza quando se compreendeu. Eu não consigo acreditar naquilo que eu não compreendo. Ponto. Eu preciso buscar a compreensão, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso vasculhar, eu preciso ir a fundo, com lupa, para compreender. Porque a hora que eu compreendo, eu assimilo. Aí eu vou passando para outra.
para outra compreensão. Vou repetir, essas palavras de Kardec são para ler e reler. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque ela, a fé raciocinada, não se dobra, pois não existe fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face, em todas as eras da humanidade. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque ela, a fé inabalável, não se dobra, pois não existe fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão, a ciência, a verdade, face a face em todas as eras da humanidade. Hoje, ontem, hoje e amanhã. O Espiritismo conduz a esse resultado, triunfando sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e partidária. Tá aí o Kardec chacoalhando todos nós espíritas. O Espiritismo conduz a esse resultado, triunfando sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e partidária. Aquele que, pelo personalismo, é a minha verdade, a minha interpretação é a certa, a interpretação do outro está errada. Não, esta casa, esta cor, esta interpretação, este partido, este médium, esse personalismo é terrível, este médium está com Deus, os outros não estão. Esta casa que bate aqui, vira lá, estala o dedo, não estala, ajoelha, não ajoelha, bota azul, bota branco, bota rosa, ela tá certa. Os outros que estão só orando, quietinhos, em silêncio, estão errados. Nenhum nem outro. A questão é a intenção do que se faz. É a busca da verdade, é o porquê se está fazendo cada coisa, entendendo, compreendendo. Aí sim, nós temos uma fé verdadeira. Eu vou repetir. E que isso fique gravado em todos nós, seja qual for a religião que tenhamos. O Espiritismo conduz, aqui para nós, né? Isso aqui é bem para nós espíritas, mas serve para todas as religiões, a esse resultado, o resultado da fé inabalável, triunfando sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e partidária dentro da casa, dentro das interpretações, dentro do personalismo, né? Dentro daqueles que são árvores frondosas, falam bonito, trazem 1 milhão de gente, 1 milhão de amigos para a sua obra, para a sua rede, para a sua live, né, para o seu canal. Mas é só folha, é só beleza, não tem fruto. Não sacia a fome do transeunte que passa por ali sedento, faminto, sedento de conhecimento, faminto de amor, faminto de verdade, buscando uma luz, buscando aquele pão que sacia. Gente, eu nunca esqueço aquela passagem de Lívia há 2000 anos. É um livro que tem que ser lido, estudado. Lívia, quando ela está ali no sermão da montanha, que ela está ouvindo as bem-aventuranças, ouvindo as palavras de Jesus, quando termina, que Pedro coloca: Senhor, a multidão tem fome. Será que todos ali têm fome de verdade? Será que todos ali eram uma Lívia? Claro que não. Jesus pergunta: o que tens? E eles têm alguns cestos com pães e outros com peixes. Dentro daquilo que tinham, Jesus multiplicou e distribuiu. Dentro daquilo que tinham, cada um recebeu dentro do seu merecimento. Cada um recebeu dentro daquilo que tinha em si. Um espírito iluminado, um espírito de esferas superiores que veio para dar
suporte, né, para dar ancoragem para Públio Lentulus, o nosso Emmanuel. O espírito iluminado, a hora que pegou aquele pão e que mordeu, sentiu ali emanações, sentiu ali energias, sentiu ali uma coisa que nunca havia sentido na vida. Um gosto que nunca havia sentido na vida e que não iria sentir nunca mais. Porque ali tinha um pão, o pão da verdade, o pão do conhecimento. Aquele pão era simbólico. Aquele alimento que estava ali era simbólico. Mas aquele que ela ingeriu e guardou dentro dela era eterno. Iria saciar a fome pela eternidade. Lívia nunca mais precisou encarnar, segundo aqueles que estudam, segundo o próprio Chico Xavier colocou para alguns daqueles que trabalhavam com ele, ela nunca mais precisou encarnar. Aquele pão era o pão que saciava a fome da verdade, da luz. E ela buscou ali, nas palavras de Jesus, naquele pão que sacia a fome, forças para passar por tudo que ela passou. Por todas as vicissitudes que ela aguentou o tempo todo do marido, da filha. Vamos lembrar que Flávia, a filha, nosso querido Chico Xavier, está encarnado naquela época como Flávia, filha de Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, que Lívia suportou todas as dores que eles fizeram ela suportar. Com amor, com carinho, dando o exemplo, ensinando pelo exemplo que o Emmanuel busca até hoje. O Emmanuel até hoje busca chegar aonde Lívia chegou para poder se reencontrar de novo com ela. O Chico buscava o tempo todo aquela luz que Lívia mostrou para ele pelo exemplo quando ele era Flávio, que ele não soube aprender naquela época, mas com o tempo, Deus ensina pelo tempo, ele chegou no espírito sublime iluminado que ele chegou ao fim dos seus 92 anos, com a sua missão cumprida, completamente transformado. Você pega o Chico dos anos 20, quando ele começou a sua obra, 20 e poucos, anos 30, e o Chico dos anos 2000, ali perto de 2002, quando ele desencarna, aqui um espírito começando sua trajetória já com muito aprendizado, com muito conhecimento, mas a gente vê um desabrochar desse espírito, um crescimento na sua luz, na sua verdade. Ele recebe uma carta quando ele começa as obras de André Luiz, que são obras que precisam ser estudadas, por isso eu coloco aqui no canal para que a gente estude juntos. Ele recebe de um presidente de federação espírita, coitado, que não conseguia. Vamos lá, a gente não pode julgar, estou julgando aqui, minha pequenez. Ele recebe uma carta dizendo, cuidado, você vai cair. E Chico responde na sua humildade, na sua sabedoria, não se preocupe, meu irmão, eu não vou cair, porque eu nunca saí do chão, eu nunca me levantei. E ele aprendeu, ele cresceu, ele se modificou, ele se transformou. A gente vê essa trajetória dele, essa transformação no espírito iluminado, numa encarnação. Terminar a encarnação como completista, ele cumpriu a missão dele. Na perseverança. Ele ficou longe da dor? Ele ficou longe da doença? Não. Ele tinha todas as doenças possíveis e imagináveis num corpo completamente frágil, num olho cego, no outro que mal enxergava, problemas gástricos, problema pulmonar, problema de tudo quanto era jeito, problema com a família, problema com os irmãos, problema com a sociedade, problema com os espíritas, problema com os médios, até com Emmanuel, que ele tinha dificuldade para entender aquela rigidez do Emmanuel, isso no começo. Você tem um olho, já que você tem um olho, vamos trabalhar. O Emmanuel duro com ele, disciplina, e ele aprendeu através da disciplina e se transformou num espírito iluminado, numa luz que nós tivemos aqui na Terra. Nosso querido Chico, que hoje transcende e trabalha nos planos espirituais
E infelizmente tem muita gente botando palavra na boca do Chico de coisa que ele não disse, que ele jamais falaria, que ele jamais colocaria. Precisamos tomar muito cuidado. Temos que separar o joio do trigo. Vamos buscar as palavras do Chico que estão escritas, que estão gravadas, com aqueles que são muito sérios. Vamos buscar principalmente naquilo que através do Chico Emmanuel nos deixou, que através do Chico André Luiz nos trouxe, através do Chico Humberto de Campos nos trouxe. Nós temos que buscar nos livros, nos ensinamentos que estão aí, que são a obra da vida do Chico. Nós temos que buscar neles os ensinamentos, os guias, os caminhos que nos levarão ao entendimento, à compreensão, à fé verdadeira. Vamos continuar no próximo capítulo.